dependia da mãe para tudo. A conexão pelo cordão umbilical era o seu mundo. E agora que nasceu, uma nova página em branco apareceu. A história ganha novo sentido na memória, pois o que era preto e branco ganhou forma. O primeiro choro, o primeiro riso, a primeira troca de olhar. Indescritível expressar o que para uma mãe tudo isso pode significar. É o primeiro ano de tudo. Para o bebê, cada nova descoberta é um mundo. Em pouco tempo, ele vai falar. E daí a pouco, após os primeiros passos, já começa a caminhar. É uma nova fase para o bebê, não menos desafiadora que a primeira. E para o outro lado da história, é a chance de ser mãe por inteira. Foram 9 meses com o bebê na barriga e então chega a hora de segurá-lo no colo, prover-lhe alimento, ficar acordada vendo dormir e raramente conseguir ela mesma dormir. Após gerar o filho, junto ao seu primeiro suspiro, vem o primeiro choro e a primeira declaração de que não. Não é porque saiu da barriga que agora ele é menos dependente. Com o corte do cordão umbilical, na verdade, agora o tamanho da responsabilidade só aumenta. O nascimento muda o termo. A mãe deixa de ser uma provedora e se torna, em essência, a primeira educadora desse pequeno ser. Então, o sonho da maternidade para mim, na verdade, é muito grande desde que eu sou muito pequenininha. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei muito mais em ser mãe do que em casar. E quando eu encontrei o Elmer, que a gente viu que a gente ia casar e tudo, a gente conversou disso antes de casar. Então, em 2015, eu comecei uma rotina de exercícios, de alimentação, porque eu queria estar preparada para quando eu engravidasse eu não ter nenhum problema na gravidez. Então, a gente programou exatamente tudo. A gente pensou, a gente vai engravidar então em março de 2017. Foi tudo programado. Em 2016, eu comecei todos os exames para saber se estava tudo certo. Fui no médico, tudo, fiz os exames, estava tudo certinho. Parei de tomar meu remédio e comecei a tomar ácido fólico para poder ter certeza que eu ia ter suplemento de ácido fólico quando engravidasse para bebê não ter problema. Mesmo planejando estar grávida, o dia que eu descobri foi um susto, assim. Sempre vai ser um sustinho, né? Eu já falei assim, nossa. E desde o momento que eu tava grávida até o dia que ele nasceu, eu sempre pensava muito em mim. Ai, o meu corpo, minha saúde, como é que tá, como é que eu vou fazer as coisas para trabalhar, como é que... Você pensa em você, mas do dia que eu escutei o chorinho dele na maternidade, mudou, trocou uma chave na minha cabeça e aí eu já falava, nossa, agora ele é o primeiro lugar. Eu acredito que Deus não permite uma mulher ficar grávida hoje e ela ter o bebê amanhã. Ele te dá 9 meses para cuidar desse bebê. E todo esse tempo é para a preparação. Então, temos que preparar, não só o nosso corpo, mas temos que preparar nossa mente. Tudo é lindo quando você sonha em ter um bebê, né? Você não pensa que você vai ficar sem dormir, vai ser super... Você pensa, na verdade, eu pensava. Porque como eu tinha muita vontade de ter um filho, eu lia muito sobre isso. Eu seguia muita coisa na internet sobre isso. E você lê as pessoas falando, as mães falando, é cansativo, você não dorme. E só que quando você idealiza isso, você não pensa nessa parte, você só pensa na parte linda. Ah, descobri que eu tô grávida, minha gravidez vai ser maravilhosa. Depois que o bebê nascer vai ser tudo lindo, eu vou voltar a ficar bonita rápido. Eu não vou passar a noite sem dormir, vai ser tudo lindo. Mas quando o bebê aparece não é bem assim, né? É a coisa mais exaustiva que eu já fiz na minha vida. Você precisa ler ao longo desses 9 meses, junto com seu parceiro, enquanto marido e mulher, sobre o que precisa ser feito quando o bebê nascer. Que tipo de mulher você vai ser? Quais materiais e equipamentos você vai precisar para o bebê? Não espere até o último momento da sua gestação
para decidir as coisas. Ah, eu não escolhi o nome ainda. Ou não pintei o quartinho ainda. Todas essas coisas são parte do crescimento. Então, você precisa dedicar tempo ao longo dos 9 meses de gravidez se preparando para isso. Ter um filho pela primeira vez é um sentimento maravilhoso, mas também é um pouco assustador ao mesmo tempo. Muitos pais não sabem o que fazer, o que é correto, como falar, como tratar essa criança, como cuidar dela, com o que alimentar, como alimentar, se dá uma mamadeira ou se dá o peito, junta todas essas emoções. E isso é muito comum, acredite ou não. Por isso é importante ler muitos livros e materiais nesse período. Mães precisam muito da leitura e precisam ser professoras para os seus maridos, de como, por exemplo, segurar o bebê. Tem homens que não têm noção alguma de como segurar a criança, ou que ficam balançando o bebê muitas vezes quando ele está chorando. E ele simplesmente balança o bebê e não sabe que assim pode causar uma paralisia na criança ou até torná-la surda. Então é muito importante para um homem que vai ter um filho ter aulas ao longo desses 9 meses para saber o que deve esperar dessa criança. Normalmente com o primeiro filho é como se fosse um experimento, mas você vai ficando melhor com o tempo. No intervalo entre as dores das contrações e o primeiro choro de um bebê, a gestação vira maternidade. É a dor que se passa pelo outro. É o sentimento de dar à luz, de trazer uma nova vida, que junto com a própria vida só ganha mais significado. A primeira vez que eu vi o Vinícius, que eu escutei a voz dele lá na maternidade, imediatamente eu comecei a sentir na hora um amor que a gente não sentia antes. A gente acha que já ama na barriga. A gente ama já, né? Você já cuida, já se prepara para a chegada dele. Mas o dia que você vê, quando você olha, você fala, eu que fiz. Você fica assim, ó, impressionada. Como é... Eu acho que é um gostinho só daquilo que é o amor de Deus pela gente, sabe? Maia nasceu um bebê pequeno. Ela não era prematura, mas ela era pequena porque ela teve restrição de crescimento. Então ela foi um bebê de 1,8 kg. Era para ser um bebê de UTI, mas como a médica avaliou tudo e viu que ela nasceu com 2 quilos, na verdade. No dia seguinte ela caiu para 1,8 kg. Então ela estava no limite, 2 quilos era o limite para ela não ir para UTI. E ela nasceu bem, ela não tinha problema nenhum de saúde, ela só era magrinha e pequena. Então a médica, na hora que tirou ela na cesárea, tudo, a Nel falou pra mim, ó, eu vou mandar ela pro seu quarto, mas eu já tô te avisando que qualquer problema, que provavelmente vai acontecer, a gente vai mandar ela pra UTI, então você fica sossegada que ela vai ser um bebê de UTI. Então ela foi pro quarto com a gente e ela era um bebê muito pequenininho, então ela mamava, ela emagrecia. Ela não podia mamar. Então eu colocava ela no peito, ela mamava, fazia muito esforço, perdia quilo, perdia peso. Aí falavam, tira a roupa dela, que ela precisa acordar para poder mamar. Tirava a roupa, ela passava frio e emagrecia, porque ela tremia para poder se esquentar. E aí o corpo gastava energia e ela emagrecia mais ainda. Nada pra mim foi tão difícil nesse primeiro ano igual a amamentação. Para muitas mulheres dói pouco, é mais natural ou não dói, mas para mim foi extremamente difícil saber como lidar com todas as mudanças no corpo e ter que alimentar. Seu corpo é um alimento, né? E ter que lidar com isso, a dor, o cansaço, o sono, o movimento de sucção do nenê machucou muito e foi, olha, ele acordava para mamar, eu já batia ansiedade, já me dava desespero, já queria chorar porque eu sabia que aquilo ia doer. O melhor alimento para o bebê é o leite materno. É a comida criada para o bebê. Então, é o melhor alimento. O ideal seria amamentar o bebê exclusivamente até os 4 meses. Nenhuma outra comida deveria ser introduzida antes dos 4 meses. Nada de sucos, comidas, cereais. Eles não precisam de nada disso antes dos 4 meses. A partir dos 5 meses, alguns alimentos podem ser adicionados.
Eu passei, na verdade, 10 dias no hospital tentando no peito para ver se ela engordava, mas ela emagrecia. E aí eles falaram, vamos ter que colocar na fórmula para ela poder engordar, né? E ela entrou na fórmula. Quando ela entrou na fórmula, ela conseguiu engordar. Foi para 1.900, aí liberaram a gente para casa. Viemos para casa. Ela era muito pequena. Eu falei, como que eu vou lidar com um bebê pequenininho desse em casa? Quando a gente chegou em casa, ela estava na fórmula, tomava fórmula e amamentava no peito. Só que era tempo restrito no peito, porque aí ela podia emagrecer se passasse muito tempo mamando. E aí ela foi pegando, como ela estava na mamadeira, ela se acostumou com a mamadeira e depois não quis mais o peito, ela não queria. Eu tentei dar na colherzinha para ver se ela desapegava da mamadeira, só que não adiantava mais. E como ela não sugava muito mais, eu não tinha muito leite mais. Eu tentava com a bombinha, tudo, para ver se eu estimulava, não tinha jeito, não deu. Quando a mãe não pode produzir esse leite, existem fórmulas especiais. Não negligencie o leite no primeiro ano de vida. É perigoso. Existem fórmulas especiais desenvolvidas especialmente para bebês. Um dia a gente foi trocar a fralda dela e viu que tinha sangue na fralda. E aí já foi outro susto, porque aí eu já desesperei. Falei, o que está acontecendo dentro dela? A gente não está sabendo, né? Já era um medo por ela ser muito magrinha. A gente já ficava com medo dela não engordar, dela não crescer. E quando a gente viu isso, a gente assustou, porque a gente falou, é outro problema agora. Talvez ela não desenvolveu como a gente achou que ela tivesse desenvolvido. E aí a gente foi na médica e ela falou, não, Hannah, não é sério assim, pode ficar tranquila. Ela tá com alergia à proteína do leite, de vaca. E aí passou um outro leite para ela, que chamava Altera. É um leite que não tinha a proteína do leite de vaca, mas tinha lactose. E aí ela também teve alergia a esse leite, então ela mudou para a última opção que a gente tinha, que é um leite que é a base de aminoácido. Nada pra mim foi tão difícil igual a parte da amamentação. O que não me fez desistir foi a rede de amizades que a gente faz com outras mães que falam pra você, dói, mas vai passar, persiste, insiste. Foi a minha mãe, foi meu marido falando, olha, é importante, sabe, se você precisa da fórmula ou alimentar de outra maneira, ok. Mas eles falavam, tenta que vai passar, e foi, mas não passava, e dói, incomoda, e eu tô cansada, é 40 minutos dando de mamar, e a criança não come, e dorme, e dói, e fica... Gente, olha, mas agora é uma etapa vencida. Desafios que para uma podem ser gigantes, para outras, nem tanto. Maternar tem suas diferentes faces para cada tipo de mulher e surpresas para cada uma das expectativas, inclusive a de sofrer, mesmo depois de meses aprendendo a amar um ser que nunca se viu. Baby blues normalmente afeta 70% das mulheres depois que elas têm o bebê. Elas ficam um pouco mais emocionadas, podem chorar um pouco, elas podem ficar até um pouco mais irritadas e até preocupadas de como criar esse bebê. Isso não é incomum, não é algo que acontece só com você. Isso se chama baby blues e afeta a maioria das mulheres. Os sintomas devem desaparecer em algumas semanas, mas se isso se passa ali das 4 semanas, um mês, então isso pode evoluir para uma depressão pós-parto. Depressão pós-parto é quando a mulher percebe que o tempo para ela acabou e percebe que todo o seu tempo é para essa criança. E ela sente que não é boa o suficiente ou que precisa de um tempo para ela mesma. E ela não encontra tempo de ir ao banheiro ou qualquer outra coisa. E aí ela fica depressiva. Ela fica confusa em relação ao que realmente sente sobre sua criança, hoje e no futuro. Muitas vezes chora e fica depressiva em relação à própria vida e tudo mais. E isso é algo que definitivamente precisa de tratamento com terapia e com apoio de um psicólogo e até psiquiatra, porque pode ser necessário incluir medicação. Muitas vezes é preciso usar antidepressivos para ajudar nos sintomas e naquilo que eles provocam. Emoções que trazem lições. E a maior delas, sem dúvidas, é de que esse amor só pode crescer se for alimentado com relacionamento sincero e com compromisso.
compromisso em educar e dever em prover sempre o melhor para esse pequeno ser em formação. Normalmente, os bebês recém-nascidos começam a demonstrar que querem as demais comidas. Eles ficam interessados na comida, eles querem pegar, mas antes dos 4 meses, eles não estão fisiologicamente preparados para comer essas comidas e vão colocar para fora. Então, o ideal é que seja entre os 4 e 6 meses. E os alimentos iniciais podem ser alimentos ricos em ferro. O leite materno é uma fórmula muito rica em ferro para o bebê. Mas após os 6 meses de idade, ele já não é suficiente. A introdução alimentar do Vinícius, a gente começou aqui em casa com as frutinhas, né? Não é batido, é amassadinho e tal. E depois fomos evoluindo, depois de um mês, passamos para as papinhas salgadas, que na verdade não tem sal. O açúcar não pode ser adicionado na refeição das crianças. Assim como também a refeição dos bebês não deve ter açúcar ou sal. Tem sal suficiente nos alimentos. Então, não se deve adicionar sal na dieta dos bebês. Junto com o primeiro ano de uma criança, independente se é o primeiro filho ou se outros já vieram atrás, inicia-se também um momento de expectativas. Quando vai sorrir pela primeira vez? E o primeiro dentinho? Qual será a sua primeira palavra? Será que ele vai engatear primeiro ou já vai começar dando os primeiros passos? Esperar, sonhar, projetar o crescimento de quem foi gerado a partir de você mesmo, mas que agora tem uma vida própria, um tempo particular para se desenvolver em cada área e que a cada uma de suas pequenas vitórias e frustrações terá olhos e corações atentos não apenas ao seu crescimento, mas também à sua formação. Acredito que todos os pais nutrem certas esperanças com seus filhos. Querem que eles sejam brilhantes, inteligentes, que tenham sucesso e tudo mais. Isso começa bem antes mesmo do bebê vir ao mundo. É toda uma expectativa. E quando você é pai e mãe pela primeira vez, você tem muitas preocupações. E o que tenho para te dizer é: tenha calma, tudo vai ficar bem. Expectativas definitivamente influenciam no desenvolvimento das crianças. Você quer que a criança cresça livre e confiante. Então, se o pai é muito estressado com coisas do tipo: será que meu filho é normal ou não? Isso vai passar para a criança. O primeiro dente do Vinícius, ele nasceu só um, sozinho, com 9 meses e 2 semanas. E no dia que ele completou, a semana que ele completou 10 meses, nasceram outros 3 de uma vez. Nessa primeira fase desses 4 dentes, ele não teve muita coisa, não alterou sono, nem comida, nem nada. Agora que estão nascendo, com 1 ano, estão nascendo os outros 2, os laterais. Esses, olha, é diarreia, é febre, é acordar de hora em hora, a cada 40 minutos, esse está mais difícil. A expectativa para que a criança ande e fale pressiona a criança rápido demais. Por exemplo, tem uma série de habilidades motoras e de músculos e muitas vezes a criança não tem essa estrutura pronta para andar. Nós não somos animais, com esse senso de simplesmente levantar, sair e ir brincar. Existem fases que precisam acontecer. Sabe que ele não vai andar com 2, 3 meses. Mas quando começa já a sentar e querer engatinhar, e você fala... Aí você vê que tem outros nenês que já começam a andar, que já começam a querer falar coisas. O seu ainda não fala, ou o seu fala e o outro não fala. Eu não tenho essa pressa, porque vai andar e vai falar pro resto da vida. O meu medo, acho que a minha expectativa era assim: será que ele está se desenvolvendo normal? Será que é assim mesmo? Será que ele não está atrasado? Será que ele tem algum problema, alguma deficiência que eu não estou prestando atenção? Uns falam mais rápido, outros demoram um pouco mais, uns andam mais rápido. Tem criança que com 11 meses está andando. Minha filha começou a andar com 1 ano e 2 meses e com toda a normalidade. Primeiro, a criança precisa sustentar a cabeça, e isso vai acontecer por volta dos 4 meses. Depois, ela vai aprender a rolar,
Só depois disso vai estar preparada para se erguer e se sentar. Mas falando de andar mesmo, a criança normalmente deve dar os seus primeiros passos entre os 12 e 14 meses e, a partir dos 16 meses, começar mesmo a caminhar. Com 10 meses, o Vinícius ele já andava apoiando nas coisas. Mas foi só com 11 meses que ele arriscou os primeiros passinhos. Dava 1, 2, 3, aí na outra semana dava 7, 8. Mas foi na semana que ele fez 1 ano que ele andou longas distâncias sozinho. Muitas vezes as pernas não aguentam o peso da criança. As pernas não conseguem ficar retas, elas desabam, porque o peso pressiona para esse movimento. Mas é um progresso natural. E muitas vezes a criança pode começar cedo, às vezes mais tarde. Isso não vai afetar no seu desenvolvimento para o restante da vida. E quando eles estiverem prontos para esse aprendizado, está tudo bem. Mas se você tem uma criança que já está com 2 anos de idade e ainda não anda, então existe um problema aí. Eu acredito que os pais devem se atentar ao fato de que cada criança vai se desenvolver ao seu tempo. É realmente uma janela que abrimos quando permitimos, como pais, que os filhos se desenvolvam ao máximo. Cabe aos pais, primeiro, conhecerem um pouco mais do desenvolvimento das crianças, para que eles não tenham tanta ansiedade. Outra coisa muito importante é não comparar uma criança com a outra. Porque se a gente ficar comparando, primeiro que nenhum de nós é igual e a gente não gosta de ser comparado com ninguém. As crianças também não. Individualidade, amor, compromisso. Maternar tem seus desafios, mas cada um deles vem com suas alegrias. Sentimentos que fazem das mães seres únicos no planeta, capazes de mudar sonhos, projetos e mover montanhas, se preciso for, pelos filhos. Eu queria muito que ela fosse uma criança ativa. Eu sempre pensei em parar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos, quando eu tivesse meus filhos. Porque eu queria fazer as brincadeiras lúdicas, eu queria que eles soubessem, aprendessem as coisas comigo em casa. Se eu fosse pagar alguém para ficar com ela, eu sei que as pessoas não iam ter tanta paciência quanto uma mãe tem para poder ensinar o que ela quer ensinar para os filhos, né? E como eu e meu marido, a gente sempre conversou, como a gente fala inglês, eu e ele, pelo menos em um nível de comunicação bom a gente fala inglês, a gente queria que ela pelo menos soubesse pelo menos o inglês, que ela fosse pelo menos bilíngue, né? Já que em casa a gente sabe, não custa nada passar para ela o inglês também. Então hoje a gente faz o culto da noite com ela em inglês. Nos Estados Unidos eu comprei uma Bíblia em inglês para ela, comprei livrinho de oração em inglês, comprei historinhas da Bíblia em inglês e a gente conta para ela no cultinho da noite tudo em inglês, do culto dela da noite. Canta a musiquinha, as musiquinhas em inglês também. God was the king of Israel. The people didn't need any other king, but God told Samuel, do what they want, give them a king. A gente ainda não começou com os brinquedos e tudo, porque ela ainda é muito pequenininha, não presta atenção em muita coisa. Essa criança é totalmente dependente. Ela depende de você para tudo, para se vestir, para se alimentar, para tomar banho. Por todas essas circunstâncias, você tem que dar atenção constante a essa criança. Então você precisa ter consciência de que se vai trabalhar, alguém tem que tomar conta da sua criança. Se você vai ficar em casa, quanto tempo você vai dedicar a essa criança? E se vai ter alguém para ajudar você? Então é para isso que você tem que se atentar no começo, o seu tempo. Se você tem o tempo ideal para gastar com seu filho. Eu adorava trabalhar. Não, esse ano eu decidi que vou ficar em casa para ficar com ele. É a coisa que eu mais gosto, ficar em casa? Não. Mas eu gosto de ficar com ele. Nos dias de hoje, especialmente nos grandes centros, os pais têm a necessidade de se distanciar às vezes das crianças nesse primeiro ano de vida, enquanto eles são pequenos. E acaba acontecendo uma ruptura entre a família e com quem eles vão deixar essa criança, aos cuidados de quem.
Isso realmente é uma responsabilidade muito grande e os pais precisam pensar o que é que eles querem em relação a onde vão deixar esse bebê. Minha criança vai ser tratada com amor, com carinho, com dedicação, com paciência, para que ela possa se desenvolver. No caso de uma família cristã, é esse lugar onde a criança vai ficar. Ela vai ter momentos de histórias da Bíblia, histórias de Jesus, música, cânticos, brincadeiras, atividades que a desenvolvam nesse primeiro ano, que é um ano cheio de descobertas e de desenvolvimento para a criança. Então, os pais precisam se preocupar com que realmente, onde a criança for ficar, seja uma continuidade do lar. Mães que podem ser diferentes, mas que a partir do primeiro chorinho tornam-se igualmente mães. E para essa responsabilidade, uma porção redobrada do amor de Deus, colocando no coração da mãe um senso de proteção, cuidado e de ser educadora, começando com o aprendizado do que significa um amor incondicional. A gente morre e nasce a mãe junto e prioridade muda, casa muda, vontades mudam. E eu passaria tudo de novo com ela, eu faria tudo que eu precisasse. Se eu tivesse que passar do jeito que foi, se fosse pior, eu passaria tudo de novo. Depois que o Vinícius nasceu, eu melhorei como ser humano. Eu vejo as pessoas com mais amor, eu trato as pessoas com mais consideração, porque agora é o que eu quero que as pessoas sejam com o meu filho. A gente pensa em ter outros filhos, com certeza, e na verdade eu quero logo um atrás do outro para eles crescerem juntos. E a gente está pensando já em um próximo filho, mas filhos são, a Bíblia já diz, né, filhos são heranças do Senhor. Com certeza é a maior bênção que Deus deu pra gente. O casamento já é uma grande bênção que Deus dá pra gente, né? Que é uma das maiores alegrias da minha vida também, é ter um casamento estruturado. E agora a gente poder ter ela, um pedacinho do Elmer, um pedacinho de mim, a gente poder juntar e ter ela, ela é uma herança de Deus pra gente, com certeza. E a gente quer muito que ela cresça com isso nos caminhos de Deus, que ela seja uma bênção pro mundo. Eu tenho que ajudar ele a ir pro céu também, porque eu quero viver disso eternamente. E enquanto a gente estiver aqui, a gente mudou o conceito família. Agora você tem um novo ser humano que você colocou no mundo e você quer também que ele seja tratado com amor. Você realmente consegue se pôr no lugar do outro. Do nascimento ao primeiro ano, é inevitável que a rotina não mude. A chegada de um bebê, planejada ou não, exige dedicação, esforço, noites mal dormidas e uma dose extra de energia para lidar com um pequeno ser na fase das descobertas. Mas uma coisa é certa, embora não seja fácil, essa nova rotina produz novos sentidos e sentimentos nunca antes presentes. E agora, o que esperar das próximas etapas? Como orientar a alimentação e o que esperar do crescimento e desenvolvimento desse bebê daqui para frente? Cenas do nosso próximo episódio. Eu te espero aqui.